Olá, bem-vindos. Hoje falamos com a Daniela. A Daniela é educadora e mãe de um filho. Sempre gostou de estar com crianças, ouvi-las e observar como descobrem o mundo. Ser mãe levou-lhe a memórias, mas trouxe-lhe um mundo de conhecimento. Considera-se uma pessoa simples e não tem medo de errar porque adora aprender. Adora tranquilidade, gargalhadas, boa comida e boas conversas. Detesta mosquitos e pessoas mal educadas. O seu primeiro trabalho foi aos 18 anos, como monitora de férias e explicadora. Desde então, trabalhou em vários contextos de educação, como colégios, centro de estudos e ATL. Sempre gostou de registar o que os mais novos dizem, porque acredita que isso ajuda os adultos a crescer. Por isso, em 2022, criou a página do Instagram Desabafos de uma Educadora. Disse tudo bem? Tudo bem, sim. Eu posso confirmar alguma destas informações que tu nos passaste, mas... Olha, vamos então conversar um bocadinho e falar da educação assim de uma forma mais geral. Consegues identificar quando é que começou a tua paixão por esta área? Consigo, e acho que esta área começou porque eu era filha única e sempre quis uma irmã. E então, quando a minha irmã nasceu, surgiu logo este gosto de estar com as crianças, de cuidar, de orientar. Depois, mais tarde, quando a minha irmã já era mais velha, eu comecei a ajudá-la na parte dos trabalhos de casa, com a escola, e passado uns tempos comecei a ter a minha irmã, as amigas da minha irmã que também vinham para eu ajudar, e a partir daí foi surgindo. Depois comecei a dar explicações em casa e foi quando decidi tirar o curso de Educadora de Infância. Vocês têm quantos anos de diferença? 8 anos. 8 anos, sim, já é significativo. Já estavas aí num processo, nós podemos ver até pelas nossas crianças, né, que realmente aí é uma idade em que manifestam muito este lado maternal, em existindo. Então, e o que foste sentindo ao longo do teu percurso, que muitas vezes chamamos de tradicional, mas vamos-lhe chamar instrucionista, não é? Porque a tradição é uma coisa boa. Neste teu percurso de instrução, o que é que tu foste sentindo? Olha, fui sentindo, na altura da faculdade, tudo me fez sentido. E eu senti na altura que faltava qualquer coisa, ou seja, na parte prática, quando comecei os estágios, parecia que nada daquilo que eu tinha aprendido dava para colocar em prática, ou seja, tínhamos ali um grupo de crianças com interesses completamente diferentes e tudo o que era feito era sempre ao encontro do grupo. Então sentia muito esta parte de como é que eu vou conseguir cativá-los a todos e estar numa sala com 25 crianças, e comecei a sentir essa dificuldade. E então a partir daí comecei a refletir mais sobre as coisas, sobre a prática, sobre aquilo que eu via também nos estágios, e fui também pensando sobre isto e conversando com outras pessoas também. Isto, para quem não tem a noção, nós somos colocadas à frente de uma sala com a responsabilidade de um grupo com cerca de 21, 22... Sim. Na altura sim, 21, 22. Pronto, sim. Isso. Portanto, supostamente já completamente capacitadas para estarmos com um grupo e termos lá está, a capacidade, né, de colocar em prática tudo aquilo que fomos aprendendo. E que só nessa altura é que muitas vezes nos apercebemos que não faz sentido. Sim, e até mesmo nessa altura há muita gente que depois desiste até da profissão, porque aquilo que idealizamos e aquilo que nos dizem, quando chegamos à prática, é completamente diferente. E nos estágios não te foste apercebendo disso? Fui, sim. Sim. Nos estágios já fui apercebendo, mas tinha sempre o apoio ou da educadora, ou da equipa de sala, e depois quando começamos realmente a nossa prática é quando começamos a questionar as coisas e a perceber a responsabilidade passa que a responsabilidade tudo, não é? é outra. Sim. Ok. E então aí, como estavas a dizer, começaste a tentar perceber o que é que não te fazia sentido, para onde é que podias ir, e foi a reflexão à base disto tudo, é isso? Sim, sim. Consegues aí identificar qual foi o momento em que pensaste, ok, há mesmo qualquer coisa aqui na minha prática que tem que mudar? Passou só por ti, passou também por uma estrutura de escola, passou por orientações vindas de cima que te eram dadas e com as quais não concordavas? Consegues precisar? Sim, eu lembro-me, uma coisa que eu questionava muito era os castigos. Foi uma coisa que na altura me fazia refletir, porque eu quando comecei a trabalhar, naquele contexto, fazia-se muito a cadeira das regras, ou seja, quando alguma criança tinha um comportamento que não era adequado, essas crianças iam para uma cadeira das regras. E já na altura aquilo fazia-me confusão porque a criança estava ali, nem sequer muitas vezes percebia porque é que estava ali, e mesmo aquela frustração que depois tinham, nada era gerido. E então a partir daí isso foi um momento que foi mesmo, calma, eu comecei a fazer aquilo também porque eu tinha começado a trabalhar
e aquilo para mim foi, espera, isto aqui, há qualquer coisa aqui que não está bem. E então foi a partir daí que me deu assim algum clique, não só nisto, mas noutras coisas que começavam a acontecer. Lá está, porque o olhar é para as crianças, não é? Porque estás efetivamente a olhar para elas. Ouvias também muitas vezes comentários como: coitada, é tão nova, acabou de chegar, ainda não percebe bem como é que isto funciona. E isso quase que inconscientemente faz-nos ir aqui neste barco, né? Nesta leva. E de seguir, acabamos por seguir, mesmo sentindo que aquilo não era o mais correto, acabamos por seguir um pouco. E então foi numa altura, em reunião, todas a falar em equipa, que começámos a perceber em determinadas crianças que tinham outro tipo também de desafios e começámos a conversar e a perceber que aquilo se calhar não era, não precisava de ser sempre assim, porque respondiam muito, sempre foi assim. Então e que formas diferentes é que podemos fazer? Então foi a partir daí que começámos também, e comecei eu própria a refletir sobre essas práticas. Sentes que também foi bem recebido? Sim, sinto. E a importância que há nestes momentos de equipa em trazer isso, não é? O que estás a reportar agora é realmente um caso que reconhecendo e olhando agora para a prática que aplicas, é francamente distante, não é? Daquilo que hoje fazes, não é? Portanto, é mesmo um caso assim mais flagrante, mas na verdade é a importância de haver este trabalho de equipa, este trabalho conjunto e de reflexão, e dele ser acolhido, numa perspectiva de melhoria, porque podias simplesmente trazê-lo, não é? E ninguém aceitar, sim. Ou não seres compreendida, não te fazer mesmo sentido, não era? E até mesmo ir por aí de, então, mas sempre fizemos assim, e não és tu agora a sair da faculdade que vais mudar uma coisa que sempre fizemos. Mas não, até sempre foi bem acolhido, e até mesmo o auxiliar da minha sala, que era bem mais velha do que eu, recebeu bem e começou até mesmo a mudar a sua prática. Não é? Isto vai, no fundo, isto vai tudo remeter às pessoas. Sim. Fantástico. A minha pergunta a seguir tem a ver com o que eu acabei de também trazer, que é possível então fazer diferente, mesmo numa estrutura mais, aparentemente mais inflexível, mais tradicional, e aqui sim, tradição no sentido de sempre se fez assim, não é? É possível fazer diferente? Sim, é possível. E acho que isso depende mesmo de cada pessoa. Em pequenas coisas conseguimos fazer diferente. Mesmo quem tenha um grupo de crianças muito grande em sala, há coisas que eles conseguem fazer diferente. Nós já falámos sobre isto, por isso eu posso trazer, mas há realmente aqui uma postura até de podermos, quase que em autorreflexão, né? Num trabalho de cada um, de poder priorizar aquilo que considera que é aplicável e aquilo que considera que é possível fazê-lo, mesmo nas condicionantes de um grupo grande. Sim. Consegues trazer assim 3 ou 4 coisas que efetivamente nós conseguimos fazer? Olha, esta questão até mesmo de gestão de conflitos. As crianças, quando estão a ter um comportamento desadequado, nem todas precisam, aliás, não precisam de ir para um castigo. Basta alguém ali a orientá-las, a conversar com elas, e isso qualquer pessoa pode fazer na sua prática. Não precisa de haver um local, como há em muitas instituições, né? Um local ou um cantinho de pensamento, que é muitas vezes feito, e ainda hoje é feito, e basta esta pequena coisa faz logo a diferença no contacto que aquela criança tem com aquele adulto de referência. De ter alguém com quem conversar, de perceber porque é que fez daquela forma e de gerir aquele conflito. Quase que aqui uma reflexão, não é? Colocar aqui mesmo os profissionais e pais que possam aplicá-lo em casa, a questionar e a colocarmos aqui um bocadinho a mão na nossa consciência e a pensar o que é que se pretende com o castigo, não é? É parar. É travar, não é? É travar ali, naquele momento. Mas o que nós pretendemos é que aquilo seja travado num momento e que não evolua, que não haja uma mudança de comportamento efetiva. Não, regra geral, ou assim de uma forma generalizada, pretende-se que se altere este comportamento. É assim que vamos conseguir fazê-lo. Eu acho que o exercício é simples, é conseguirmos colocar a mão na nossa consciência e pensar, e se isto fosse aplicado a mim, né, no meu dia-a-dia, na minha vida hoje, enquanto adulto que trabalha, não é? A mesma coisa que isto ser feito para alguém desfia, não é? Exatamente. Alguém num cargo hierarquicamente superior que me dissesse, olha, agora vais para ali e vais pensar. Não, é numa perspectiva sempre de partilha, de conversa, é isto, de reflexão daquilo que aconteceu, de margem para melhorar que isso vai acontecer. Obrigada, acho que é mesmo um grande exemplo e uma dica facilmente aplicável, porque nós compreendemos que os contextos com muitos miúdos não são... Sim, é mais difícil, mas faz-se. É uma mais coisa cansativos, mais isso. Com mais desafios também. Quais são as principais diferenças num projeto como o nosso aqui, da Open, mais precisamente aqui da Quinta, para ti enquanto professora e educadora? O que é que tu identificas? Há tempo. Nos outros locais há pressa.
temos pressa para fazer as coisas, porque temos trabalhinhos para fazer, temos trabalhos para mostrar aos pais, não há tempo às vezes até para gerir as situações de conflitos, porque temos mais não sei quantas crianças ali à nossa volta, e o que eu senti aqui na Quinta é que há tempo para pararmos, para conversarmos com eles, para gerir as frustrações, há tempo para os ouvir os interesses deles, ir ao encontro daquilo que eles também se interessam e mais gostam, e então acho que é mesmo essa a palavra, tempo. Disponibilidade, não é? Tempo, disponibilidade, abertura, não é? E num todo, é isso. E, ok, identificas o tempo como uma das nossas grandes diferenças, e para ti, enquanto, por exemplo, na relação com as famílias, enquanto professora ou tutora, ao caso aqui, na relação com as famílias? Aqui há uma maior proximidade, os pais entram, os pais sentem-se mais à vontade. É claro que isto também é parte do profissional que está com o grupo, mas o facto de existir uma maior abertura para conversarmos com os pais e de os ouvirmos e de eles sentirem que podem desabafar sobre as preocupações deles, sinto que aqui há uma melhor relação nesse sentido, sim. Que bom. E para as crianças? Esta é a escola para todas as crianças? Não é escola para todas as crianças? O que é que tu... Eu acho que esta escola, eu acredito que esta escola é para todas as crianças, porque vamos ao encontro do interesse de cada uma delas. É personalizável, ou seja, vai ao encontro do interesse de cada uma, e noutros contextos isto não acontece. Nós conseguimos aqui conhecê-los, não é? Como acabaste de dar como exemplo, não é? Com as famílias nós conseguimos perceber, não é? Ouvi-las, também acolhê-las. Isto é uma jornada para todos, e nós não sabemos como é que as coisas estão efetivamente ali a funcionar, e temos como experiência que efetivamente quando há um trabalho de uma maior parceria, de uma maior compreensão, é isto, nós na verdade somos parceiros neste processo de educar cada criança. Para os miúdos isto tem efetivamente um impacto muito grande. Tem, porque eles também ao verem que há uma boa relação entre os educadores e os pais, eles próprios percebem que nós somos uma equipa. E a partir daí é tudo diferente. E há espaço para eles serem parte dessa equipa também, sim. não é? São todos na verdade elementos. são eles o mote para nós estarmos juntos, não é? Família e escola, mas é por eles, não é? E há aqui um reconhecimento de que é efetivamente por eles. Exatamente. Pegando aqui no teu Instagram e na frase que tu escolheste como sendo a da tua página, as crianças são mesmo o início da mudança do mundo? Sim, são. As crianças são o futuro. A humanidade é feita dos adultos, mas os adultos já foram crianças. E eu acredito mesmo que tudo o que se vive na infância vai se refletir na idade adulta, vai se refletir na pessoa que somos, na nossa sociedade. Por isso eu acho que sim, que acho que elas mudam mesmo tudo. E às famílias que trazem esta temática de, ok, é muito giro e que bom que há novos projetos e que há outras possibilidades, mas será que estes miúdos estão preparados para o mundo? Será que eles ficam, não sei se capacitados é a melhor palavra, mas será que eles estão com aquilo que são as ferramentas para o mundo de hoje? Será que estão a viver numa bolha? Porque efetivamente aqui, tal como tu explicaste, não é? Eles conversam uns com os outros, há aqui uma maior preocupação até com o próprio desenvolvimento emocional deles, com a consciência que cada um tem de si, das suas emoções, e o trato, a forma como eles conseguem, por exemplo, operacionalizar o que é respeito e responsabilidade e empatia em situações do dia-a-dia, não é? Esta temática é-nos trazida por muitas famílias. Tudo bem, adoro, mas então, e será que eles estão mesmo prontos para quando saem daqui? É porque há aquela ideia que isto é uma bolha, não é? E depois como é que será a vida deles lá fora? E eu acho que é muito importante pensarmos nas ferramentas que eles levam quando saem daqui. E ferramentas como o respeito, o colocar o limite, o saber dizer que não, e são coisas importantes para a nossa vida adulta em qualquer contexto, seja em contexto de outra escola, seja em contexto do mundo do trabalho. E essas ferramentas que são aqui vividas, o fator humano é uma coisa muito importante, e o desenvolvimento emocional deles é feito aqui. Por isso eles levam todas as ferramentas necessárias para depois saírem. Sim, porque em casa é quando tu estás nas tuas relações mais puras, não é? É quando tu podes ser tu próprio. Agora,
a forma como tu consegues aplicar efetivamente o que a tua família também te transmite, não é? E o teu contexto, ela é aplicável no teu outro contexto social. E este é o primeiro e é aquele em que eles estão mais expostos sem familiares. E conseguirem aplicá-lo desta forma, Na verdade, o receio que as famílias nos trazem é de ok, e vamos agora dar um contexto muito prático de um parque ou de uma atividade que eles façam fora da escola, por exemplo, em que eles nos trazem questões como as brincadeiras não são as mesmas, os comportamentos são diferentes, conversam de outra maneira, e quando nós questionamos, ok, conversam de outra maneira, e que maneira é esta com que conversam? O que é que eles nos devolvem? E o que é importante, não é? O que é importante para nós? São mais adequados. Sim, considero que o comportamento dos filhos são mais adequados, são miúdos mais responsáveis, há outra empatia, continuam a brincar, a gozar, tudo certo, mas há aqui outra postura, não é? Ok, então, e não é isso que se pretende? Exatamente. E é isso, é perceber aquilo que também queremos para os nossos filhos. Acho que é o mais importante. É normal que estes medos estejam associados. Claro que sim. É o processo de cada família, mas é muito conseguirmos perceber que foi aquilo que tu referiste, que é as ferramentas, eles estão a levar as ferramentas daqui. Exatamente. Não é? E agora diz-me, porquê é que criaste a página Desabafos de uma Educadora? Qual é que foi o teu objetivo? O meu objetivo foi não refletir sozinha. Ou seja, eu ouvia muita coisa, até mesmo quando era mais nova, quando comecei a dar explicações, começou com a minha irmã, com as amigas da minha irmã e tudo mais, eu falava muito com eles. E desde o início que registava algumas coisas que me tocavam e que me faziam pensar. E estes registros, comecei a pensar, bem, mas isto se calhar é preciso ser falado, não é? Porque são raros os adultos que ouvem efetivamente as crianças. E as crianças dizem-nos muita coisa. E então foi esta a necessidade que eu tive, foi de não refletir sozinha, refletirmos juntos e de levar a voz das crianças a mais sítios. E tu hoje tens pessoas que comentam, desde profissionais de educação, pais, não é? Isto se calhar é o core, é a grande parte das pessoas que te seguem, mas depois, como também já partilhaste, tem muita gente que diz, olha, eu ainda não tenho filhos, mas já sigo, mas já penso sobre isto. Como é que te sentes com este poder que estás a ter, de alguma forma, em chegar a tanta gente com estas temáticas? Mesmo até quem não tem filhos. Sim, sinto que aquilo que eu queria está a ser feito. Ou seja, as crianças estão a ser ouvidas, nem que seja através das minhas frases. E isso é importante, porque faz com que as famílias reflitam, os profissionais reflitam e as próprias pessoas que não têm filhos, mas que se interessam por este tema e pela nossa sociedade, acabam por ficar a pensar. E quem te segue percebe-se efetivamente que quem te segue, não é? Que os teus seguidores sentem esta necessidade de desabafar. Sim, talvez pelo nome. Pelo nome, pela tua postura, pela abertura, pela forma como está organizado, pelas tuas partilhas, porque na verdade há abertura para isto, não é? É uma página, lá está, onde estes valores são a base, onde há respeito, onde há espaço para as pessoas poderem expor, não é? Onde não se julga o que se escreve, porque há realmente algumas das frases são mais... Mas não se julgam muitas crianças, não é? Na verdade também temos este facilitismo, mas tu consegues efetivamente colocar ali temas fraturantes, não é? O que é que para ti, não é? Dentro desta tua experiência, quais têm sido os temas que mais mexem com as redes sociais e que mais mexem com os teus seguidores, e o que é que os faz estarem mais a interagir? Olha, um dos temas que tenho todos os anos de abordar é o fator de os pais não entrarem nas escolas dos filhos. Mais pós-pandemia, não é? Mais pós-pandemia, sim. Ou seja, havia escolas que antes deixavam os pais entrar, veio a pandemia, deixaram de deixar, por toda a situação, e mantiveram-se dessa forma. E então recebo muitos desabafos nesse sentido de não conhecem a educadora ou não conseguem falar com a educadora, ficam ao portão, e há muito esta necessidade de procurarem ajuda de como é que podem fazer diferente ou como é que se podem aproximar da escola. Isso tem sido um tema que todos os anos é debatido. Ok. E faz sentido? Faz, claro. Eu acho que se nós pensarmos estes espaços educativos, escolas e outras
dinâmicas, outras propostas que aconteçam do ponto de vista da educação, é o espaço onde tu estás a confiar o teu filho. Sendo que ele é o teu bem mais precioso, não é? E tu sabes que, portanto, esta parte é pragmática, nós temos que trabalhar e eles têm que estar ao cuidado de alguém. Seja ele qual for. Se é numa escola que vais colocar esta responsabilidade e este privilégio, porque é isto que nós também sentimos com quem nos confia os filhos, é perceber como é que tu também consegues tranquilizar, acalmar, acolher e estar próximo de uma família que está a colocar ali o seu bem mais precioso. Acredito que a maioria das pessoas que comente, não é? Sejam se calhar pais de crianças mais novas. Mais novas, sim. Ou num início de uma vida escolar obrigatória, portanto ali aos 6 anos. Sim, ou pequeninos, ou ali se calhar nesta transição para o primeiro ano. Sim. Pronto. Mas é isto, eles são muito pequeninos. Alguns deles não falam, não é? E aquela insegurança toda, não é? Podia ser acolhida de outra forma. E tu sentes que o consegues fazer ali? Sim. Mesmo transmitindo formas de eles irem mais seguros. Às vezes só conversar também e só ouvir estes desabafos. E quando eles sentem isto, faz-me pensar que realmente as escolas precisam de estar abertas às famílias para as ouvir, acolher, porque o mês de setembro não é só para acolher crianças. Não é? Aquela fase de adaptação não é só para as crianças, é mesmo para os próprios pais. E eles têm muito estes receios. E nós que o digamos, não é? Que na verdade temos aqui uma política de acolhimentos simpática, não é? E que permite que cada família esteja. E isto acontece muito, não é? Quando nos procuram e nos perguntam, então como é que é a adaptação? Como é que é a adaptação? Fica no primeiro dia, uma horinha, depois no outro? Olha, então, nós na verdade temos disponibilidade. Se vocês também tiverem, é o ideal. E vamos avaliando. Depois é haver aqui esta sensibilidade para ir percebendo por parte de cada família. Nós já tivemos aqui, por acaso não foi agora no decorrer deste último ano, mas já tivemos famílias que cá passaram muito tempo e conseguimos chocar se calhar algumas das pessoas que nos possam estar a ouvir em dizer que tivemos cá famílias durante mais de um mês. E que foi claramente pelas famílias. Eu já ouvi isto já me foi dito diretamente a mim. Certo, mas nós somos uma escola para as crianças, nós não somos para as famílias. Então, somos. Estamos todos para o mesmo. É isso. E reparem, a ansiedade e a necessidade das famílias estarem mais seguras, nós vamos escolher isto mais à frente. Nós vamos escolher isto no primeiro dia que eles não vierem, que eles não ficarem cá na escola e vierem buscar os miúdos, que é, eu vou estar tranquila, eu estive lá, eu vi, eu conheci, eu experienciei num mês. Não é a mesma coisa que uma hora em que dá ali para controlar comportamentos. Não, num mês nós estamos. E reparem, é um mês que é crítico para todos, mas que é possível recebermos e acolhermos as pessoas desta maneira. Exatamente. Portanto, é perceber que nós temos que acolher uma família, que se vai traduzir numa criança a vir todos os dias, mas que é uma família que tem que ser acolhida. Também conseguimos reconhecer que isto não dá para todos os contextos, efetivamente, mas que minimizamos muito ali, logo neste acolhimento, não é? E assim, que outros temas, nós temos falado de alguns, não é? Porque nós conversamos diariamente, nós temos falado de alguns temas, como por exemplo, agora lembro-me do uso do bib. Sim. E do quão... É isso, as pessoas não refletem. Acho que se nós formos perceber, escolas ou os profissionais às vezes pecam por isto, que é, porquê? Mas depois também temos as famílias. Eu lembro-me de na altura, quando este tema não foi há muito tempo que voltou a ser um tema lá na tua página, e houve até famílias que disseram, a mim dá-me imenso jeito. Foram muitas as famílias a dizer, a mim dá-me imenso jeito. Portanto, também temos estes temas que, na verdade, nós, enquanto equipa, refletimos e parece-nos que é óbvio, não é? E depois, de repente, há famílias que dizem, então, não, reparem que é muito confortante eles não poderem vir sujos. Temos todas as opiniões, não é? E para as famílias é reconfortante o fator de não estar sujo. Mas se pensarmos todos, ok, mas para que é que serve a bata? Para que é que tem de ter a bata o dia todo? Isto levou a imensas questões. E tive pessoas a dizer, eu realmente nunca refleti sobre isso. Porque para muitos é o poderem estar de igual, o que pode ser visto como tudo, não é? Por um lado e para o outro. Era a questão de sujidade. Sim. Só que depois percebemos que muitas das escolas fazem um dia inteiro sem bib, não é? Com bib. Dormir, sim. com bib, comer com bib, tem a questão da higiene depois associada a isto, não era? Havia esses relatos de nem tiravam para dormir. Sim. Vamos só colocar-nos aqui por breves segundos na pele de uma criança que está a fazer tudo com bib. Vamos só nós imaginar-nos com uma bata mas a fazer pensar, tudo, inclusive ir à casa de banho. Isso.
Olha, se pudesse escolher 3 mudanças absolutamente urgentes na nossa educação e para as nossas crianças, quais seriam? Nas escolas? Seria, para mim seria o rácio adulto-criança. Efetivamente é muito difícil estar em 25 crianças para 2 adultos. E isso devia ser uma mudança mesmo muito importante. Urgente, não é? Sim, faz toda a diferença. Eu acho que isto também, há bocado fiz a pergunta, acredito que também seja uma das grandes diferenças que sentes, que possas sentir, e porque nós falamos sobre isto, em relação a um processo anterior, né? Numa outra vida, quando trabalhávamos, se calhar num outro contexto escolar, em que é isto, corríamos atrás do tempo e corríamos atrás do tempo com 25 crianças, não é? O que é possível conhecer? Muitas vezes, nós só olhávamos às vezes para algumas crianças nos momentos de avaliação. Sim. E eu lembro-me, por exemplo, de chegar a casa e pensar, não me lembro o que é que aquela criança fez, ou quando perguntavam alguma coisa, às vezes estávamos com ela, víamos se comia bem, está lá tudo mais. Nós conseguimos, está lá isso tudo, sim, isso sim. Mas pequenos pormenores que nos podiam perguntar e que acabam por nos passar. Eu acho que o rácio de criança era mesmo uma coisa urgente. Faz toda a diferença, sim. Ok, temos uma. Mais, talvez, isto já seria uma questão mesmo de mudança na própria sociedade, que é o tempo que os pais não têm para estar com os filhos. As escolas que abrem das 7h30 da manhã às 7h30 da tarde, e que há crianças que estão lá o dia todo, e claro que os pais deixam lá as crianças porque têm de ir trabalhar, e acho que isto era uma mudança mesmo importante, ou seja, as crianças não estarem tanto tempo nas escolas e passarem mais tempo com os pais. Mas isto seria uma mudança mesmo... Pois isso implicaria que os pais também não tivessem que trabalhar pelo menos tantas horas. Sim. Exato. Faria efetivamente diferença, porque nós conseguimos perceber isto. Nós aqui temos a possibilidade das famílias estarem, não é? Até determinado horário são completamente bem-vindas todos os dias. Todos os dias. E nota-se a diferença nas famílias que têm esta possibilidade, que por muitas é visto como um luxo, não é? Mas que na verdade era bom que pudesse ser a realidade. E é isto, eles tiram partido deste tempo. Nós também os convidamos, não é? Nós desafiamos, não deixa de ser uma mudança de mentalidade, de, ok, a escola, nós vamos lá, levamos os meninos à escola, então não é só isso. Havendo a possibilidade, e nós estamos a abrir-vos realmente as portas, nós vamos permitir que vocês estejam, que brinquem, que conheçam, que conversem com os amigos, com os colegas, que percebam como é que é possível mediar conflitos, porque eles acontecem. É isso. Que possam estar a usufruir. E isto acontece num período da manhã, durante um período da tarde. Mas também percebemos que isto só é possível com as famílias que têm essa possibilidade e essa flexibilidade, não é? Sim. Mas nota-se a diferença. Nota-se. E acabam por conhecer muito melhor os filhos também. Porque a maior parte das famílias chegam a casa às 7h30 da noite, é dar banho, jantar. Uma questão logística só, não é? Exatamente, e pouco mais. Aquele tempo de estar com o filho, de brincar, muitas vezes é tudo a correr. E isso faz a diferença, sim. Consegues pensar ainda em mais uma? Ou estão-te a lançar um desafio muito... Sim, consigo. Estava aqui a pensar. E o fator de todos terem de aprender a mesma coisa, à mesma velocidade, isso devia mudar. Porque as crianças têm todas interesses diferentes e eu posso aprender a ler, a trabalhar um tema diferente de outra criança, e este modo como se ensina hoje, que tem de ser tudo da mesma maneira... Hoje? Há muito tempo. Há muito tempo. Há uns séculos. Sim. Isso também podia ser refletido e arranjar uma forma para ser diferente. Implicaria, muito provavelmente, a tua primeira medida, não é? A ser aplicada, que é o facto de o rácio adulto-criança ter de ser francamente mais simpático. Não dá para fazer isto com 20. Esta personalização. Por outro lado, também há muita gente que nos questiona em relação a... Ok, então, mas vocês têm uma baliza, não é? Há ali os mínimos que eles têm que conseguir cumprir, ou pelo que é que se orientam, e explicar que é possível fazer assim. Portanto, ao invés de terem todos o mesmo manual, é conseguirmos ir acompanhando o ritmo de cada um, as aprendizagens de cada um. Isto previne explicações. Exatamente. Previne que fora da escola ainda tenham que estar a tentar
assimilar conteúdos que não conseguiram e muitas vezes até por não lhes fazer sentido, não é? A dificuldade em perceber a aplicabilidade de alguns dos conteúdos que estão a aprender e acreditamos que isso pode ser colmatado se conseguirmos personalizar mais os conteúdos, não é? E até o decorar, que a maior parte das crianças decoram as coisas e quando estão a aprender pelo interesse delas, aquilo é muito mais facilmente assimilado e não precisam de estar ali a decorar a matéria. Obrigada, Daniela. Obrigada por esta boa conversa. Obrigada eu pelo convite. Espero que vos tenha feito sentido e que consiga pôr-vos a pensar. Pelo menos é este também o nosso mote aqui na Quinta. Obrigada.